Irineu falou o seguinte: algumas pessoas, ao rejeitar a verdade, algumas pessoas que rejeitam a verdade, sabe, pessoas que não aceitam o que é verdadeiro, apresentam um discurso, discursos mentirosos. Então, o que é apresentar um discurso mentiroso? É você fazer aquilo que está no primeiro capítulo lá do e-book. Deixa eu ligar aqui. Todo dia 11 horas toca meu. Então, algumas pessoas, Irineu está escrevendo isso no século II, em mais ou menos 177 depois de Cristo. Algumas pessoas, ao rejeitar a verdade, apresentam discursos mentirosos e genealogias sem fim, né? As quais favorecem mais as discussões do que a construção do edifício de Deus, ou a construção da igreja, né? Isso que ele está falando, no dizer apostólico. E por astuta aparência de verdade, essa questão aqui é muito importante. Tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, que as pessoas que não aceitam a verdade vão tentar distorcer a verdade. Obviamente eles não aceitam essa verdade. E eles vão tentar parecer mais inteligentes ou mais sábios do que vocês, do que eu. Tá? Mas eles vão pegar o texto que é simples e vão tentar distorcer esse texto. É isso que Irineu está falando, é isso que os gnósticos faziam e é isso que acontece hoje. Então, texto simples, agora ele precisa ser complicado. Sabe, eles precisam demonstrar que há uma complexidade naquele texto e que não é simples, como você está lendo, né? E isso é um pecado até contra os próprios tradutores que trabalham a vida inteira para traduzir. Eles vão lá e falam: não é assim que está escrito. E é muito comum isso acontecer. É muito comum. Não sei se vocês estão conseguindo ligar a coisa. Mas os gnósticos faziam isso já no segundo século. Então, e por astuta aparência de verdade, pareciam verdadeiros, né, eles seduzem a mente das pessoas. Por que eles seduzem a mente das pessoas? As pessoas têm uma atração por pessoas inteligentes, já reparou? Quando você ouve uma pessoa inteligente falando, é normal você ficar impressionado. É normal, você para e você começa a prestar atenção como se aquilo fosse uma novidade para você, né? E os gnósticos sabiam disso. Eles sabiam, eles eram muito inteligentes, irmãos. Então eles se pareciam sábios. Quando você puder, abra um vídeo aí de alguém de Urântia e ouve ele falando. Pesquisa aí, Urântia, doutrina Urântia. Você vai ver que as pessoas dessa doutrina começam a falar. E elas começam a falar solto, assim, como se a mente delas tivesse... Mas elas parecem sábias, sabe? Só que você, quando para pra pensar o que ela está falando, você vê que ela não está falando nada. É vazio, né? Então é muito comum isso acontecer também na religião cristã. Pessoas que rejeitam a verdade, vêm com palavras diferentes, vêm dificultando as coisas para que vocês achem que ele tem razão e que você não entendeu o texto. Sabe, isso é muito comum acontecer. Se eu começar a mostrar para vocês que eu sou superior e mostrar a vocês várias vezes que o que vocês entendem como verdade talvez não seja a verdade, aos poucos vocês vão começar a relativizar a verdade. Devagarzinho vocês vão começando a pensar: será que só eu entendi errado? Né? Aí você começa a dar uma chance para isso. E quando você percebe, você já foi enganado. Você já está pensando igual essa pessoa. Isso é uma estratégia de manipulação. Tá, irmãos? Nesses livrinhos aqui, ó, você aprende, ó. Nesse tipo de livro você aprende a fazer isso. Beleza? Vamos ver, eu tô vendo que deu uma travada, né? A busca da verdade deu travada, mas acho que já voltou, né? Já tem até tempo que você comentou isso aí, né? O Irineu de Lyon fala mais, depois disso, ó. O erro, ponto 2, tá? Prefácio 2. O erro com efeito não se mostra tal como é para não ficar evidente. Deu uma embolada, mas o que ele quis dizer? O erro dessas pessoas não é tão aparente. Eles tentam disfarçar o erro, porque se você vê que está errado na hora, você vai rejeitar na hora. Você vai entender que é mentira. Então eles tentam disfarçar muito a linguagem ou as palavras. Eles mostram, eles se parecem muito sábios. Então isso é perigoso, irmãos. Isso é muito arriscado. Beleza? Então, eu tenho mais um texto aqui para ler do Irineu. Deixa eu ver qual é o texto. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. O José conhece pessoas assim, né? Tem um monte de gente assim, José. Tem um monte de gente. Você vai ver mais. Agora que eu falei para vocês, vocês vão começar a prestar atenção. Porque a gente às vezes não presta atenção, né? Agora você vai começar a perceber isso mais, tá?